quando você ouvir qualquer pregador vir dizer para você que haverá um grande batismo do Espírito Santo, um mover sobrenatural de Deus, a palavra falada, preste bem atenção, palavra falada, se a tua mente não estiver limpa e da tua boca não saem as coisas corretas, como é que a palavra falada de Deus vai passar através de você? Não existe. Quando você ouvir falar que haverá um grande batismo do Espírito Santo, pergunte para esta pessoa onde e como. Eu não estou dizendo quando, porque eu não sei quando, mas eu preciso dizer para você onde e como. Onde? Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias, ou seja, fundados na palavra. Como? Quando você conseguir limpar os seus próprios pensamentos e deixar de andar num nível humano para subir, se elevar a um nível espiritual. O irmão Dier falou aqui hoje sobre as primícias. As primícias eram as festas que se acontecia em Israel, e quando se madurava o primeiro cacho de cevada ou de trigo, então era colhida a espiga e o sacerdote movia aquele molho, dizendo que o resto da lavoura estava sendo abençoado. Quando nós falamos que Deus nos deu um profeta e ele manifestou sinais e maravilhas de maneira sobrenatural, a ponto de desafiar estes bobos, eu estou falando isso, bobos, infundados, sabe, sem nenhuma base, sabe, dizendo assim, me mostre isto em vida. Agora, depois de 50 e tantos anos que ele morreu, aparece alguém agora para dizer, não, eu tenho uma coisa aqui que falhou. Olha, em vida desafiou a imprensa, desafiou os jornais, desafiou os pregadores, dizer, me mostre onde uma profecia e uma visão falhou. São cerca de 200 mil visões e profecias. E aí, então, entre estas muitas profecias que foram proferidas da boca deste profeta, ele profetizou que haverá um grande derramar do Espírito Santo no momento final, que a noiva não sofreu ainda este avivamento. Este é o momento de olharmos para a Bíblia, fundados em quê? Primeiro, em duas coisas. Primeiro, a profecia de Joel fala que nos últimos dias Deus derramará do Espírito Santo. Você diz, aquilo se cumpriu no Pentecostes e aquilo que foi plantado inicialmente em Pentecostes deve brotar novamente aqui nesta era final. Então, esta é a primeira coisa, a mesma coisa. Então, quando você olha para aquela profecia, há duas coisas que me impressionam. Duas coisas que me impressionam. Primeiro, haverá um grande momento de surpresa. Por exemplo, irmão Dier, lá em Jerusalém, houve naquele dia 3.000 conversões. Pedro não estava esperando aquilo. Pedro não estava esperando 3.000 pessoas chegar na porta do cenáculo onde eles estavam e receber a mensagem que ele pregasse e fosse batizado. Ele não estava esperando. Quer dizer, você espera que vai haver um mover que além da imaginação de quem recebeu a promessa. Eles tinham recebido a promessa que o Espírito Santo viria, mas ele não sabia o resultado que aquilo ia produzir. Então, olha, é muito além do que a mente humana pode pensar. Então Jesus diz, fique lá. Ele sabia o lugar onde eles estavam. Então, quando a gente olha aquilo, a gente tem duas coisas. Jesus, no capítulo 20 do Evangelho de João, sopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. Veja, ele estava antecipando para os discípulos uma coisa que aconteceria depois da sua morte e ressurreição 40 dias, que ainda não estava acontecendo. Então, este Espírito Santo, ele é dado a alguns homens por antecipação. Como, por exemplo, nós conhecemos Isaías 53, que diz que ele levou sobre nós as nossas iniquidades e os nossos pecados. Mas se você pegar o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, disse, para que se cumprisse a palavra de Isaías, ele levou sobre si nossos pecados e nossas enfermidades, e ele estava curando a todos muito antes de ir para a cruz.
Então, antes de morrer, ele já estava antecipando uma coisa que ele iria fazer na sua morte. E antes deste grande derramamento do Espírito Santo dos últimos dias, Deus tem se manifestado. E se manifestou, primeiramente, no ministério de William Branham, com 200 mil visões e profecias, dizendo assim: olha, quer saber de uma coisa? Tudo o que vocês estão vendo acontecer no meu ministério é apenas uma pequena amostra do que vai acontecer no final. Isto é uma profecia. Então, é muito além do que eu posso imaginar. Nós não vamos ver em nenhum lugar nesta terra, sabe, algum mover de Deus. Você vai ver movimentação humana, de denominações, de grupos que se levantam, mas escuta aqui, mover maciçamente do Espírito Santo. Por quê, irmão Livandro? Eu tenho uma coisa que eu carrego na alma, irmão Diego, que é este desejo ardente de andar pelas ruas. Agora mesmo eu passei por um homem, eu estava caminhando, e passei por um homem e estava orando no meu coração. Disse: que dia que eu vou andar aqui e a presença do Senhor vai impactar aquele homem que vem ali? Estava puxando um cachorro. Eu disse: quando é que qual é o momento que isto vai acontecer? Qual é o momento, como aconteceu no país de Gales, de um irmão estar andando na rua e os homens estarem bebendo nos bailes e a 90 metros de distância o copo começar a balançar na mão da pessoa e ela, sem saber por quê, daqui um pouquinho ela cai de joelho e orando dentro do bar, e o bar é fechado e o Espírito Santo desce. Quer dizer, eu estou pensando, que momento é esse que nós estamos vendo? Quando é que isto vai acontecer? De impactar a vida dos nossos vizinhos e aquele prédio ficar estremecido do poder sobrenatural de Deus, com a sua presença lá, irmão Diego, com a sua presença lá onde você mora, lá no condomínio onde eu moro. Então eu vivo nesta expectativa, eu vivo carregando estas coisas no coração, porque Deus prometeu fazer, e eu não sei quando, mas eu sei onde. É onde nós estamos estabelecidos atrás da palavra. Este é um muro que não pode haver rachaduras. Isto é a reconstrução de Jerusalém. E o que estamos esperando é ver esta glória sobrenatural descer.